tá? Do meu gosto pessoal, por exemplo. Eu não pagaria R$ 350 num jogo de tiro aí em primeira pessoa. Para mim, Call of Duty, qualquer outro da vida aí, não vale nem R$ 50, isso é para mim. Bem-vindos ao canal Sextou Gamer. Eu sou Eliezer Stock e vamos direto ao assunto. Meus amigos, os debatedores estão aí criando polêmicas em cima do Prince of Persia: The Lost Crown. Um jogo que aí está sendo muito aclamado pelos jogadores, os jogadores estão gostando. A galera tá dando notas altas e tudo mais. A comunidade está feliz com esse Metroidvania. Porém, nossos debatedores estão questionando o valor do jogo. Será que o valor é justo? É um jogo que parece um jogo indie. A gente pode até debater se ele se categoriza como indie ou não. Mas é longe de ser um AAA, é longe de ser um jogo de mega produção como um Horizon da vida ou um GTA 6. E tá sendo vendido por R$230, mais de R$200 aí do seu rico dinheirinho, tchim, num jogo 2D. E aí, esse preço é justo? Estão querendo nos assaltar com esse Metroidvania? Com a palavra primeiro o Marcelo, que tá ali, ó, no cafofo do Osama, tá ali no cafofo do Marquinho. Os caras são vizinhos, vocês sabiam disso, audiência? Que os caras são vizinhos. É isso aí. Marcelo, você acha ou não acha o preço desse jogo justo? E qual o impacto disso para a indústria? Porque se o jogo for bem sucedido, ninguém mais vai querer fazer um jogo AAA. Rapaz, vou ser sincero, tipo assim, eu acho até o joguinho legal. Pelo que eu vi, eu achei bacana, eu acho que vai ser uma experiência legal de se jogar. Isso aí ninguém vai... Lembrando, rapaziada, que aqui ninguém está querendo desdenhar o produto, falar se o jogo é bom ou ruim. Só usamos, acho que todos nós aqui vamos concordar, que vamos usar ele como uma referência para a questão da conversa que nós vamos bater aqui, em relação ao valor do custo de produção do jogo e quanto você paga na sua casa. Porque senão, o que acontece? Se a gente pegar um jogo que tem uma característica tipo indie, quando a gente vai colocar a característica tipo indie, é o quê? É o custo de produção. Se um jogo custa bem mais baratinho, e ele depois, na hora de vender para você, ele tem o preço quase que de um AAA, se a gente pensar bem, se a empresa for esperta, ela fala, vou parar de fazer AAA e vou fazer o mais barato, porque por mais que eu tenha um valor de recolher naquele momento menor, só que o investimento a longo prazo vai ser muito melhor na parte do recolher os valores do seu bolsinho aí, né? Porque se você tem um jogo de $300 milhões, o cara vende a R$300, né? E depois você tem um jogo que, vamos botar aí, que gaste $50 mil e vende a R$200, não precisa de ser nenhum gênio da lâmpada, nenhum matemático para saber qual que no final vai dar mais lucro, né? Então, sim, mas a galera gosta do estilo do jogo. Cabe lembrar aí que os jogos tipo Mario da Nintendo são parecidos com esse esquema de desenvolvimento, não é nenhuma superprodução, e são vendidos a mais de R$300. Aliás, eu nunca vi jogo da Nintendo cair de preço, né? E aí? Isso é justo ou não é justo? Fala aí, o Renato, o que você acha disso? Cara, é complicado, né? A gente já estava debatendo sobre isso um tempo aí, um pouquinho antes. Cara, é muito complicado falar desses valores, né? O que é justo aí vai ser justo para você pagar R$239 no Prince of Persia, sendo que ele vai te dar uma diversão tão boa ou além do que um outro jogo aí, AAA da vida, isso falando, tá, do meu gosto pessoal, por exemplo. Eu não pagaria R$350 num jogo de tiro aí em primeira pessoa. Para mim, Call of Duty, qualquer outro da vida aí, não vale nem R$50, isso é para mim.
Mas eu pagaria feliz Que da humilhação! Acabou de humilhar o Call of Duty, nem R$50, nem de graça então, nem de graça. Nem de graça eu jogo. Já baixei, tentei, não dá. Assim, a diversão pra mim não rola. Mas eu pagaria feliz da vida os R$234 aí no Prince of Persia. Então é assim, você paga pela sua diversão, né? E, cara, o cara bota o preço que ele achar ali. Mas a gente chegar nesse achar justo, para um vai ser muito justo, para outros não. Então, o que seria justo, imagina o Call of Duty para mim, R$230. Não é justo, mas o Prince of Persia para mim é justo. Mas será que isso não tá acostumando mal as produtoras? Que elas vão ficar fazendo só joguinho Metroidvania o resto da vida? É algo assim. Eu gosto do Metroidvania, mas eu gosto também no outro estilo, né? Eu gosto do God of War da vida, altas produções. Não sou tão fã do GTA, mas gosto de jogar um pouco. Série Souls da vida, cara, um Horizon. Sim, cara, eu gosto demais. Pagaria feliz nesses jogos aí um valor até a mais, né? Uns 300. Enquanto o Marquinhos não tem um episódio que não fala do Hideo Kojima, o Renato não tem um que não fala da From Software. Meu Deus do céu. O bicho viciado em Souls-like. O Marquinho, olha só, o Renato falou do Call of Duty, o Marquinho ficou sério. Eu não entendi isso. Você também aí não pagaria R$50 no Call of Duty, Marquinhos? Como é que é isso? Eu tô alinhado aí com o Renatinho, né? Mas é parada subjetiva mesmo, né? É para cada um, né? A gente vê os próprios jogos da Nintendo que você citou aí, R$300 e não baixa de preço. O jogo saiu há 7 anos, se for comprar o Mario Odyssey ou Super Mario. Cara, é R$300, mas eu comprei. Eu quero só registrar que chegou um recado da esposa de um dos debatedores falando que acha um absurdo todos esses valores aí. Mas é a questão. Ai, meu Deus do céu. Cara, eu cito, por exemplo, o exemplo do. Quando eu joguei o primeiro Hollow Knight. Eu também não quis pagar o preço, chegou quando saiu e foi em R$70, eu não quis. Eu esperei a promoção, paguei R$35. Porra, achei um jogaço, Metroidvania lá, também, esse é indie e tal, produzido também com menos de 10 pessoas. Agora o Killzone aí, que é o Hollow Knight 2, aí que tá pra sair, se o jogo sair a 200 quanto, eu já, 150 mesmo sendo isso, já vale mais. Porque eu tô alinhado com o Renatinho, que ele falou algumas vezes tu pega uns jogos aí, e falando aí Prince of Persia, falando diretamente da Ubisoft, tanto bem quanto mal, eu prefiro pagar o Prince of Persia aí para uma experiência que eu vou gostar, que é um jogo bom, pelo jeito, né? Não sei se vou gostar, mas eu acho que sim, bom, divertido, o estilo que eu gosto, do que jogar um Watch Dogs, do que jogar um jogo repetitivo ao extremo, um jogo que tu faz 50 vezes a mesma missão, né? E aí, de repente, o Metroidvania vai me entregar uma diversão muito maior, né? Eu lembro, por exemplo, também essa questão de visual, produção, cara. Eu lembro, eu sempre cito isso no grupo do Miyamoto, falando do Zelda Wind Waker, quando saiu, né, eles falaram, galera, tem toda aquela polêmica do visual parecer meninas poderosas, né? Galera, quando vocês começarem a jogar, o que vai importar é o jogo. Depois o visual vocês vão deixar de lado. E isso acontece mesmo. Tem vários jogos. Call of Duty, cara, tem parte sensacional de visual. Mas, cara, tem hora, ou jogos da Ubisoft, Assassin's Creed, que não aguenta mais jogar por mais que seja bonito. Aí tu pega um Ori da vida aí, uma produção que parece igual do Prince of Persia, bom pra caramba, o Hollow Knight, diverte muito mais. Não, inclusive o nosso advogado da Nintendo, que tá hoje presente aqui, que é o Marcelo, sempre defendeu no nosso grupo privado que o que importa é a diversão e a produção nem tanto. Ele é um grande crítico dos jogos com extrema narrativa, que fica aquele falatório. E agora, Marcelo, se defenda sobre isso. Cara, vou falar um negócio aqui. Ultimamente eu tô partindo só de advogado do diabo, né? O que acontece? Revoltou. Não, por um lado, eu concordo plenamente com vocês. Inclusive, eu também prefiro jogar um jogo divertido do que um jogo bem produzido. Não é à toa que eu deixaria de jogar The Witcher, por exemplo.
Poderia me custar 50. Pronto. Tocou no The Witcher, pronto. Cada um tem o seu jogo aqui de citação de todos os episódios. Exatamente, é um jogo muito famoso, respeito, sei que vale para quem curte a experiência, mas eu acho muito chato, leva ou não? Então, nesse aspecto, eu poderia realmente jogar um jogo indie e tal. A questão que eu acho é o seguinte, agora tirando o emocional do lado, porque aí todo mundo botou o lado emocional. Se levar pelo lado emocional, claro, cada um vai pagar o valor que acha justo, porque o valor emocional não se põe ali um rótulo no preço, né? Uma pessoa compra um Fusca por 30 mil reais, porque ela gosta de colecionar. Se ele vale ou não, para ela, vale. Então, nessa categoria, eu concordo com vocês, o que vale é a diversão. Porém, eu acho que quando a gente estimula esse tipo de coisa, a gente cai em contradição naquilo que a gente preza mesmo. Por exemplo, se for levar por essa analogia, todos nós aqui deveríamos amar o Game Pass e o Xbox com tudo que ele oferece. Porque a maioria dos jogos que estão lá, ninguém pode dizer que é ruim, que não são divertidos, nem nada. Por que as pessoas criticam, alguns no caso, né? Quem tem muito PlayStation, critica. Por quê? Não tem um AAA decente, que não mostra o poder. Se for só pelo fator diversão e quantidade de coisas a oferecer, ele está muito bem amparado. Então, por esse lado, aí seria uma hipocrisia nossa, se a gente falar dessa forma. E outra coisa, se o Renatinho falou, imagina se a Santa Mônica faz um God of War 2D. Bom, ninguém vai dizer que é ruim, 2D, muito bom. E ele vende muito bem. Para, de repente, ter um God of War 3D no mesmo padrão, ela pensa assim, entre investir e fazer mais um 3D, acho que talvez eu investir mais um 2D financeiramente é melhor, porque a galera está se divertindo, eu estou enchendo o bolso de dinheiro, e o videogame que tu pagou 5 mil, que era para fazer um gráfico 3D top, tá rodando um joguinho indie, que é Príncipe da Pérsia, e a Metroid aí da Nintendo aí também, que eu também tá querendo dizer que os nossos consoles de 10 teraflops vão jogar tudo jogo de celular? A galera do Xbox esse tá aqui, felizão. ó, Metroid Dread que eu paguei. Metroid Dread. É um jogo legal? É um jogo bom. Só que eu não acho que vale 300 quanto uma parada dessa. Entendeu? Desestimula. Aí tu acha que se o Metroid Dread vender mais do que um Metroid Prime, ou vender igual, qual que eles vão investir depois? Uma continuação do Prime ou um Dread? Vai voltar a ser Dread. Então, mas aí eu acho que assim, vai da galera que tá consumindo, né? Porque assim, eu curto esses jogos pra caramba, mas imagina, só começa a lançar jogo 2D, cara, lógico que eu não vou ficar comprando só 2D, né? Que é algo cansativo. É igual a gente fala, mundo aberto é legal? É legal, mas só jogo mundo aberto enche a paciência, né? Enche o saco, não dá. Jogar 2 jogos seguidos mundo aberto, cara, é coisa de louco. Então, assim, eu fiz isso uma vez na vida. Foi jogar o Horizon e o Zelda, cara. Bicho, eu fiquei depois, sei lá, um tempo sem jogar nada, porque eu não tinha nem saco de ligar o videogame. Que, cara, é cansativo. Tem gente que não faz nada, tem gente que mora em Vênus, que o tempo é diferente, né? É tipo o Marquinhos, né? Com de 48 horas. Aí, cara, assim, é de cada um, mas é muito complicado. Realmente. O Renato tá querendo dizer, então, que o consumidor é que vai mandar nessa demanda. Isso corrobora com o que o Marcelo tá dizendo também, que você acaba dando um incentivo negativo para a indústria. A gente sabe aqui, eu acho que todo mundo concorda que o preço é subjetivo e se o cara gosta, ele vai pagar, né? Não tem jeito. Se o cara gosta do estilo, ele vai pagar. A questão tá a seguinte, eu acho que é o foco dessa discussão. Vai ou não influenciar negativamente a indústria elevar o preço dos jogos indie, chegando perto de um valor AAA? Não. Mas é para refletir o que o Marcelo falou. É para refletir, porque faz total sentido, né? Por que a Nintendo não está fazendo um videogame no hardware tão forte quanto os concorrentes e fazendo jogos super caros? Porque ela está ganhando rios de dinheiro com esses jogos. Então, é perfeito a colocação do Marcelo. A parte do preço dos jogos é uma coisa, é subjetiva realmente para cada um, mas faz total sentido. Tipo, a gente também gosta do God of War, só custa 200 milhões, The Last of Us.
E o GTA, né, e tal, vai sair, The Witcher, todos jogos que, pô, cifras aí que a gente adora jogar essas superproduções também. Mas a tendência, se nós consumidores, e eu me incluo nessa, cada vez que sai o Metroid Dread lá, compra o Prince of Persia, compra o Hollow Knight. Pô, mas o Marquinhos é difícil medir que o Marquinhos ele joga tudo. Então fica complicado. Pô, sai jogo de baralho, o cara tá jogando. Uma coisa que eu falei que o Marquinhos completou, que eu acho que foi muito bom, é porque agora vamos pensar assim, a gente, como eu falei, de que a gente critica, algumas pessoas, né, no geral, critica o Xbox por não ter AAA. Mas aí a galera que está lá no Xbox, que está satisfeita com o Game Pass e os jogos que tem lá, aí entra aquela teoria agora. Quem somos nós para falar que os caras estão errados, que eles são malucos, etc. E se eles estão se divertindo, parabéns para eles. Então, aí fica a gente de fora, vamos supor, eu não tenho Xbox, né? E não tenho por conta disso, porque eu não vejo um AAA que me agrada. Sim. Eu procuro isso, né? Aí eu vou para o lugar e vou pagar aquilo que eu acho que é justo para mim. Mas a mesma coisa que a gente fala da Nintendo. Por exemplo... Pronto. Vai defender a Nintendo. Não vou. Defender a Nintendo. Vai defender. Vai lá, advogado da Nintendo. A fase de defesa passou. Mas aí, de novo, uma analogia relacionada ao que ele falou. Por exemplo, todo mundo gostaria de ver a Nintendo de novo competindo de igual para igual até a última geração que ela fez isso, que foi no caso lá do GameCube com o PlayStation e o Xbox. Depois não competiu mais. Mas como ela está fazendo sucesso e se mantém, se a gente analisar bem, já não precisa de analisar, os números não mentem, a Nintendo é a que mais tem valores em termos de retorno sobre as suas produções. Por quê? Ela não precisa realmente de investir num hardware forte, porque o cara aceita o gráfico básico. A realidade é que esse mercado está parecendo muito com o mercado do cinema. Como é que os estúdios trabalham, né? Pelo menos na visão que eu tenho. Eles lançam alguns filmes de baixo orçamento e com a receita desses filmes de baixo orçamento, eles lançam uma superprodução. E aí com a superprodução, né, vai arrecadar mais, enfim. E assim vai. Algumas superproduções e filmes de baixo orçamento. Que é a mesma coisa dos jogos também, que o Renato falou. Você ficar também só vendo filme, de superprodução também tem hora que enche o saco, né? Então você quer ver aquele filme mais pipoca ali, mais sessão da tarde e tal. Isso mudou um pouco o mercado de streaming, que balançou aí. O Spielberg até andou criticando, né, o mercado de streaming, falando que acabou com o cinema e etc e tal. Falou que o Tom Cruise salvou o cinema com o Top Gun 2. O Marquinhos, que lembra de tudo, lembra disso daí, né, Marquinhos? E o que acontece? Independente disso, essa é uma dinâmica mais ou menos natural do mercado. Você tem lá uns filmes meia boca, mais ou menos fraquinho e tal, e lança uma superprodução. Os jogos também estão tendo essa tendência. Você faz um jogo mais ou menos e lança uma superprodução. Se for assim, beleza. Eu acredito que todo mundo concorda que tá de boa. O problema é se só sair estilo Game Pass, que aí uma parcela grande dos jogadores vão ficar de fora. Eu, inclusive, que eu gosto mais de jogar single player e AAA, né? O tempo que eu ficaria jogando um jogo indie, eu prefiro jogar um AAA, já que o nosso tempo já não é lá essas coisas, né? É meio curto. Então, agora eu vou lançar um desafio aqui para os debatedores. Aqui estamos criticando, né, suavemente o valor do Prince of Persia The Lost Crown. Qual seria o valor ideal para vocês, começando pelo Marquinhos? Só falando também do Sonic, também não deu certo, né? Pode ser que o Prince of Persia, apesar das boas notas, não venda bem devido ao valor alto, né? E muitas pessoas enxergam ele aí, de repente, com um valor de R$100, no máximo 150 aí. Então, mas para mim, eu acho que 200 conto, eu acho que tá, é uma marca, é uma franquia, né? Uma empresa grande, né? Eu acho que não acho 200 conto injusto, não. Pelo jeito de campanha aí, não deve ser mais 15, 20 horas. O gráfico tá bem feito, o jogo tá polido. Para mim, eu acho que tá de boa aí. Senão, também, sei lá, aí outros jogos a gente vai ter que
Falou nos R$200, o Renato até congelou lá. Ele congelou com um sorriso mórbido, assim, R$200. Cara, olha, eu não sei se vocês estão me ouvindo. Eu acho que agora voltou, tá? Voltou. Tá. E aí, Renato, qual seria o preço justo pro Prince of Persia The Lost Crown? Então, como é lançamento, vai lançar essa semana ainda, né? Acho que sexta-feira, se não me engano, quinta. Cara, eu acho que é muito complicado colocar. Acho que tá no preço justo. R$200, eu acho que para lançamento tá legal. Tá de boa? Aquele Renato aliado porque a gente gosta do estilo. Agora é o Marcelo. Então, peraí, vamos voltar. Quanto que custa um AAA lançamento ou quanto que custa um FIFA lançamento? Quase R$500. Um rim. Preço justo? FIFA custar R$500? Lembrando que é 350 o lançamento, 200, pô, é quase metade aí. Marcelo. FIFA? É justo? R$500? Bom, é o seguinte, como eu falei, eu não tenho nada contra o jogo, eu acho até que é interessante, tenho vontade de jogar. Mas eu acho que se fosse fazer por valor não sentimental, não por falar assim, eu gosto, eu pago, eu acho que um valor justo para qualquer tipo de produção nesse nível aí, acho que é R$150 no máximo. 150 um lançamento e depois, se Deus quiser, cai para 100. Entendeu? Porque se Deus quiser, fica de graça na assinatura. E outra coisa, que não faz sentido de novo. Aí eu vou, se for pela marca, o nome, o Príncipe da Pérsia, por ter uma influência e etc., ser R$240, que moral uma pessoa vai ter para criticar um jogo de R$300 da Nintendo do Mario? Porque, qual a marca mais importante? Por isso que é 300. Então, por isso que eu estou falando. Qual a marca mais importante em relação ao Príncipe da Pérsia? Então, que a pessoa tem que realmente pagar os 300 conto lá no Mario, que eu também não acho justo, tá? Ou o Metroid, 350 conto, um Metroid desse aí, pagaria 350 no Prime, mas não pagaria no Dread. Eu pagaria ali também no Dread, no máximo, uns 200 conto a R$150. Eu acho justo. Dread? Não é ruim no Dread. Eu acho que esse é o valor justo pela produção, não estou falando do jogo. Eu estou tentando botar aqui para o público, não que eu quero ser chato, que eu estou desdenhando o jogo. Estou falando pelo custo de produção e quanto deveria ser justo para a coisa. Agora, claro, paga aquele que gosta e etc. E volta na mesma. Aí vai ficar mordendo ali o próprio rabo, né? Nossos debatedores não conseguem chegar num acordo com relação ao valor do jogo. Tá vendo como é que é difícil trabalhar com marketing? Vocês ficam criticando o marketing da Microsoft aí que eu sei. No escurinho do quarto, vocês ficam aí criticando os marqueteiros da Microsoft. É isso aí, meus amigos. Só fazer mais um comentáriozinho aqui, só para explicar para o Renato. Ele tá congelado, ele congela. Quando vai implicar com ele congela. Porque ele falou que o problema de jogar muitos jogos de mundo aberto e tal, papapá. A única crítica que eu tenho de jogo desse coisa aí é justamente ser Metroidvania, como diz alguns. Por quê? Todos os indies agora, todos os 2D tem que seguir o mesmo padrão. Aí virou igual o mundo aberto que tá lá no 3D, virou um padrão para todos os 2D. Não me dá mas por quê? Por que virou padrão? Marquinhos te olhou com raiva aí, não sei por que não. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, copiando. Sim, voltou. Eu tô congelado aqui, mas... Então, Marcelo, por que estão colocando, né, todos os jogos 2D Metroidvania? Por quê? Porque vende. Porque é isso que a galera quer. Ninguém quer um 2D dando pulinho de plataforma, entendeu? Pode ser. Mas enquanto não tentar, fica difícil, né? Não, mas tem um monte. Mas não vende. Oi? Tem um monte desses daí, de plataformazinha, pulando. Como eu não entendo muito dos indies, eu não fuço nessa galera aí, se tem, meu filho, passou batido. Porque se os famosos estão pulando fora, imagina esses escondidos aí. Só sei o seguinte, eu não acho justo, eu pagaria no máximo 150. Tem o Celeste, né? Celeste, plataforma. É isso aí, meus amigos.
Deixem aí nos comentários quanto que você acha que deve ser o valor do Prince of Persia The Lost Crown. Se você concorda ou não com o aumento do valor dos indies. Compartilhe esse vídeo, ajude a crescer o canal e dá o tchauzinho pra galera. O valor é justo ou não, o público vai dizer aí, vamos ver. Isso aí, galera. Valeu. Valeu. Ali